Então, em Lucas, capítulo de número 11, a partir do verso de número 5, diz a palavra do Senhor. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, me procurou, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo também, já estão deitados, não posso me levantar para lhes dar. Digo-vos que se não se levantar para vos dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o de que tiver necessidade. Amém até aí? Pai, a tua palavra foi lida, ó Deus, e ela por si já é poderosa, Senhor. Os nossos ouvidos ouviram a tua palavra, ó Deus, mas agora recheia, Senhor, a tua palavra com as verdades. Senhor, que cada coração que aqui está, cada vida, cada alma, cada mente, Senhor, cada corpo físico, possa ser suprido agora pela tua palavra. Usa a minha vida, Pai, tira os impedimentos. Tudo aquilo, Senhor, que porventura quer impedir o fluir de tua palavra, Senhor, possa agora ser retirado, removido, e o fluir da tua palavra, Senhor, se manifeste através da minha boca. Que o Senhor apareça agora, Senhor, e eu diminua. Vem trazer, Senhor, cura agora na minha vida, para que nada impeça o fluir de tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados? O Evangelho de Lucas, particularmente, ele é, no seu conteúdo, cheio de parábolas. E para os irmãos que conhecem, sabe o que é uma parábola? Amém, está muito claro. Mas talvez você não saiba exatamente o que é uma parábola. Para explicar, resumidamente, de uma forma simples, uma parábola, na realidade, é uma história contada, né, utilizando ingredientes, fatos, circunstâncias do dia a dia, né, contadas, né, uma história, então, fictícia, para poder expressar uma verdade espiritual, para poder fazer entender um princípio, né, para poder gerar um entendimento mais elevado de uma situação, sobretudo espiritual. Jesus usava muitas parábolas, para poder simplificar até aos seus discípulos o entendimento de coisas espirituais que ele estava ensinando. Então ele falava de histórias do dia a dia, contava histórias de pescadores, contava histórias de viagens, contava histórias de situações perigosas, histórias do dia a dia, para poder transmitir aos seus discípulos, primeiro aos seus discípulos, facilitar a compreensão de assuntos espirituais. E para os que não criam, tornar mais difícil ainda a compreensão. Por quê? Porque para aqueles que querem entender a Jesus, ele facilita o caminho. Mas para aqueles que querem rejeitar, ele complica ainda muito mais a compreensão. Sabe, queridos? E Deus age dessa forma. Porque Deus, ele trabalha segundo o nosso desejo, o nosso querer. Há um livre-arbítrio. Deus determinou, Deus nos concedeu o dom do livre-arbítrio. Foi dado por Deus. Então, quando eu decido querer mais de Deus, Deus, então, ele facilita os caminhos para que o meu coração, a minha mente, a minha alma, o meu entendimento absorva com mais profundidade aquilo que ele quer me ensinar. Porém, aos que rejeitam a Deus, e a estes, queridos, Deus, então, torna ainda mais difícil a compreensão, porque Deus é Deus e ele trabalha desta forma. Então, queridos, palavra do Senhor aqui, nessa narrativa, nessa parábola que Jesus aqui conta aos seus discípulos, tem na sua estrutura o objetivo de ensinar acerca do poder da oração, do poder e da importância da oração na vida de um crente. Tanto que esse contexto do capítulo 11, ele começa aqui com Jesus ensinando a oração dominical. Uma oração modelo. Não é uma reza, não é uma vã repetição, mas é uma estrutura de oração, em que se começa com adoração a Deus, com reconhecimento de que Ele é Deus, que
que contém os ingredientes de arrependimento, de confissão de pecado, que demonstra amor aqui a Deus e amor ao próximo. Enfim, uma estrutura, um esqueleto, né, em que cada crente pudesse usar para, com as suas próprias palavras, orar a Deus. Então ele começa aqui mostrando, do verso de número 1 ao 4, né, a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, Pai Nosso que estás no céu. E aí ele continua ensinando aos discípulos a estrutura da oração, o que deve conter numa oração. E depois ele fala acerca desta parábola, para poder exemplificar, e a gente vai falar dela um pouco mais, o poder e a força que a oração tem, a insistência da oração. E depois, Jesus aqui incita os seus discípulos a orar. O verso 9 ao 13, Jesus então incita os seus discípulos a orar, falando: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então Jesus gasta um bom trecho da palavra dele aqui neste capítulo para mostrar a importância da oração. Mas com mais detalhes aqui acerca desta narrativa, desta parábola que Jesus contou, eu quero tirar alguns ensinamentos. Além da importância, além do foco da importância da oração, eu quero aqui também usar esse texto para nos ensinar por que orar, quando orar, né? E para quem orar. Né? Então vamos ver aqui, ó, a palavra do Senhor diz: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar à meia-noite, e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, me procurou, e eu não tenho nada que lhe oferecer. Então, queridos, esta parábola, ela conta a história de 3 personagens. Nela existem 3 personagens. Um que foi um viajante, alguém que saindo de não sabe-se de onde, né? Porque Jesus não inclui esse detalhe, mas o fato é que alguém empreende uma viagem, uma jornada por aquelas terras. E chegando então uma certa altura, em um certo horário do dia ou da noite, ele bate na porta de um amigo. E esse amigo estava dormindo, meia-noite, um horário em que as pessoas do bem normalmente já estão dormindo. E ele então acorda com esta batida na porta. E a parábola nos ensina, nos mostra que, nas entrelinhas, de que ele se levanta para atender o chamado, a batida na porta. E ele se depara com um antigo amigo, um velho conhecido. E este antigo velho conhecido, chegado à porta, diz a esse homem que levanta: amigo, eu vim de longe, cheguei agora, eu estou faminto, eu estou necessitado. E este que estava dormindo em sua casa e que recebeu este amigo, então, olhando na despensa, e eu imagino que ele introduz este amigo para dentro de sua casa. Quem sabe ele trouxe consigo uma esposa, algum filho ou 2. O fato é que ele coloca aquelas pessoas dentro de sua casa e vai até a despensa. Vai procurar o suprimento, alguma coisa que possa socorrer, que possa aliviar a jornada cansativa, perigosa, que aquela pessoa empreendeu e agora ali no centro da sua sala está precisando. E quando ele vai buscar uma ajuda, quando ele vai procurar dentro das suas despensas alguma coisa para oferecer, ele não encontra nada. E então, no desejo de ajudar, impelido pelo um sentimento de socorro, de ajuda ao próximo, ele sai à meia-noite da sua casa, diz para o seu amigo e seus familiares: fiquem aí, aguardem aí, daqui a pouco eu volto. Ele sai à meia-noite e vai bater na porta de um conhecido dele, o terceiro personagem dessa história. Alguém que também já dormia, alguém que tinha fartos recursos, era um homem casado, tinha filhos, e também à meia-noite dormia. E a parábola de Jesus diz que ele foi lá e bateu na porta desta pessoa. E bateu, e bateu.
e não houve quem abrisse aquela porta. Porém, pela insistência da batida, esta pessoa lá de dentro diz: o que você quer a essa hora da noite? O que você deseja? E a parábola de Jesus aqui diz, então, que o amigo explicou: olha, eu estava em casa, dormindo, com a minha família, mas à meia-noite chegou um conhecido meu de uma jornada. Ele está lá agora. Eu procurei algo para lhe dar, mas eu não tenho. Mas vim buscar com você. Ajuda-me a ajudar. Quando ele então ouve uma resposta negativa, quando ele ouve lá de dentro esta pessoa dizendo: olha, já é tarde, eu já estou deitado. Meus filhos também estão aqui, mas como eles também já dormem. E eu não posso ajudar. Então esta é a história que Jesus aqui conta para os seus discípulos, para mostrar a importância de continuar batendo na porta até que aquela porta, que a princípio permanece fechada, ela, por causa da insistência, ela se abra e de lá vêm os recursos para si e para aqueles que precisam de socorro e de auxílio. Amém? Essa é a história. Mas a palavra do Senhor aqui dá alguns ingredientes a respeito disso. Primeiro, a gente pode ver aqui, queridos, que esta pessoa que chega de supetão, essa pessoa que chega de última hora, sem avisar, ela traz consigo um problema seu, um problema dela, mas que agora, queridos, é transferido para alguém que estava dentro de um bem-estar. Alguém que estava dentro da sua casa, estava dormindo sossegadamente, não obstante o fato de ele não ter dentro da sua casa alimento. Veja, esta pessoa que recebe a visita deste amigo à meia-noite, não tinha o que dar para este amigo. Mas o engraçado é que ele dormia sossegadamente. Essa é uma característica de alguém, amados, que está cheio do Espírito Santo de Deus. Provavelmente alguém que ore, de alguém que tenha durante a sua vida, o seu dia a dia, uma frequente oração diante de Deus. Veja, quando de supetão chega alguém necessitado e ele acolhe essa pessoa dentro da sua casa e ele vai procurar o que dar, ele não tinha. Isso nos mostra que, apesar de não ter, apesar de estar a sua despensa vazia, não obstante o fato de não haver recursos materiais dentro da sua casa, ele se encontrava dormindo. Ele se encontrava em um estado de paz. Ele se encontrava numa condição aqui, amém? Pacificada de coração. A sua alma estava em harmonia com o seu Deus. A sua alma certamente estava padecendo por algum sofrimento momentâneo. Talvez ele estivesse desempregado. Talvez ele estivesse num momento de baixa renda. Talvez aqui ele estivesse atravessando um momento de enfermidade e impossibilidade de repente de realizar alguma coisa e consequentemente com a sua despensa vazia, mas ele dormia em paz. E a palavra do Senhor diz, através do seu salmista: em paz me deito e logo durmo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. E aqui eu chamo a atenção para você, meu amado, minha amada. Talvez você esteja vivendo um tempo, sabe, de ter, ou talvez você esteja vivendo um tempo de não ter. Mas o sono, a tranquilidade, a paz, elas estão e devem estar atreladas em harmonia, não com o que eu tenho, nem com quanto eu tenho, mas a minha alma, o meu coração deve estar em harmonia com a presença de Deus na minha casa. Eu posso não ter pão, eu posso não ter comida, eu posso não ter o suficiente, mas se há Deus na minha casa, se Deus permanece ali, se ali é um lugar da habitação do Altíssimo, em paz eu deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança.
E a meia-noite tem um símbolo muito espiritual. A meia-noite significa que o estado de escuridão só está na metade. E queridos, muitos de nós, se não todos aqui, talvez saibamos exatamente o que significa viver um tempo de sua vida sob um estado de escuridão. A escuridão, biblicamente falando, significa o lugar da ausência da luz. E a ausência da luz para nós hoje pode simbolizar o momento da luta, o momento da dor, o momento de uma circunstância difícil, algo que você está vivendo e que você não consegue explicar. A escuridão simboliza momentos das nossas vidas em que coisas acontecem, coisas são ditas a nós, coisas nos são feitas, circunstâncias desagradáveis acontecem do nada. A meia-noite significa uma condição de escuridão que ainda está pela metade. Eu já enfrentei a metade do tempo da luta, mas ainda me falta a metade para vivê-la. À meia-noite, este homem conseguia dormir. A sua luta estava pela metade. A ausência dos recursos, talvez emocionais, financeiros, estavam só pela metade. Mas este homem era um homem que estava completamente cheio dos recursos espirituais. Era um homem que estava angariando no tempo da luta valores espirituais, porque certamente era um homem que tinha os joelhos dobrados diante de Deus. A sua luta só estava pela metade. Se nessa altura do momento da sua vida ele não tinha pão para comer, ele ainda tinha metade de um período para continuar enfrentando a escassez. Mas apesar de não ter coisas, ele tinha fé. Apesar de estar com a despensa física vazia, o departamento interior, a despensa do coração, estava absolutamente cheia da presença de Deus. E, portanto, havia esperança da vitória, ainda que faltasse metade da jornada para terminar a sua luta. Eu te pergunto, meu irmão, você está vivendo uma luta? Você está vivendo uma necessidade? Bom, é lógico, e todos nós aqui, em áreas diferentes, outros passando uma mesma necessidade, na mesma situação. Estamos, eu creio, todos aqui, vivenciando áreas da vida de uma forma que talvez a gente não desejasse. Talvez você esteja enfrentando coisas que você ainda não entende por quê. É a meia-noite na tua vida. É a meia-noite na tua mente, no teu coração. É esse tempo que ainda vai exigir de você posicionamentos e escolhas espirituais, para que essa metade que ainda falta, você e eu consigamos terminar essa jornada aprovados diante dos olhos do Senhor. Abre a palavra do Senhor comigo. Lá no livro, deixa eu ver aqui, meu irmão. Abre comigo a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 4. Olha essa condição aqui. O que a palavra do Senhor diz, ó. Diz assim, ó: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Essa é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. As trevas, queridos, essa escuridão que nós estamos falando em Lucas, capítulo número 11, elas agora relacionadas ao livro de 1 Tessalonicenses 5:4, basicamente, queridos, são as mesmas trevas. É o momento da luta, é o momento da dificuldade. Para aquele que não teme a Deus, para aquele que não busca Deus, para aquele que não está debaixo da presença de Deus, as trevas da luta, as trevas das circunstâncias ruins, as trevas da enfermidade, elas, queridos, se fundem ao que é espiritual na vida delas, porque ela espiritualmente também está em trevas.
E a luta do dia a dia, a enfermidade que de repente o pega, sabe? Uma luta financeira que de repente bate na porta. Para aquele que não tem Deus, se funde as trevas espirituais debaixo das quais ela está. Porém, eu e você, que nessa noite está aqui, e que já tem Jesus no coração, entenda uma coisa. Paulo está dizendo assim, ó, vós, irmãos, que não estáis debaixo de trevas. Oh, aleluia. Então eu quero dizer para você uma coisa. A luta que você está vivendo hoje, as dores de uma enfermidade, sabe, o dinheiro que se gasta por causa de uma luta, o envolvimento psicológico, o cansaço físico, o cansaço mental da luta que hoje você vive, é para você que está em Cristo Jesus, não é trevas, porque em Cristo Jesus, em momento algum da tua vida, você está debaixo de trevas, amém? Porque aquele que está em Cristo Jesus, está debaixo da luz, quer tendo, quer não tendo, a luz, enfermo ou sadio, a luz, empregado ou desempregado, a luz, e consequentemente, à meia-noite, no lugar em que eu me situo, na metade do tempo da minha luta, eu durmo em paz, eu descanso em paz, a minha mente relaxa em paz. Oh, aleluia, o meu coração consegue encontrar motivos de riso e alegria. Debaixo da luta, debaixo das circunstâncias ruins, debaixo do vento contrário, em mim não há trevas. À meia-noite resplandece como ao meio-dia, porque aquele que está em Cristo Jesus não vive à meia-noite, para ele é sempre meio-dia. Oh, aleluia, ele olha para lá, é dia, ele olha para lá, é dia, louvado seja Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, que essa porção da claridade do dia, da luz do meio-dia, ou da luz da manhã, é ela que está sobre a tua vida. E aí, aquele que não tem, consegue encontrar força e motivação para ajudar o que chega na sua casa, debaixo de uma condição de trevas. Veja, esse que estava em casa e não tinha nada, dormia. Por todas essas razões que eu disse. Mas chega na casa dele alguém, à meia-noite, no mesmo horário que ele também ali estava dormindo. Chega alguém que estava, além de acordado, estava cansado da jornada. Estava completamente desorientado, falido, sem absolutamente nada. Desesperadamente, batendo na porta de um amigo, buscando socorro. Era um estado de completa humilhação. Um estado perverso de alma. Porque certamente era uma alma que olhava para seus filhos, quem sabe uma esposa, desesperados tanto quanto ele. E aí ele chega e bate na porta para pedir ajuda, para pedir socorro. À meia-noite, para esta família, à meia-noite para este homem que bate na porta alheia, não era exatamente igual, do ponto de vista espiritual, para aquele que à meia-noite dormia em segurança e em paz dentro da sua casa, ainda que ele também não tivesse nada. Do lado de lá da porta, a escuridão da meia-noite representava para aquela família desespero, dor, insegurança, um sentimento de completo abandono por parte de tudo e de todos. Não havia nada e ninguém naquele momento que pudesse enxergar a dor, o desespero, a insegurança, o medo, quem sabe sentimentos de morte, quem sabe pavores acumulados naquela família que batia, dizendo, quem sabe no seu coração, cheguei à porta de alguém que poderá me ajudar. Você já bateu em portas buscando ajuda? Você já bateu em portas achando que agora esta era a última porta? Finalmente do lado de lá eu vou encontrar alguém que terá muito para me oferecer. Todas as respostas que eu preciso, todas as saídas que eu necessito. Quantas vezes eu e você na nossa vida, já desesperados,
Batemos em portas dizendo, esta quem sabe é a última das portas que eu bato, para poder encontrar a solução para os meus problemas. E então a porta se abre. Eu me imagino nessa parábola o rosto desta pessoa que estava no sereno da noite, no frio do deserto, na escuridão daquele lugar, com muita fome, desesperados, sujos. Aquela porta se abrindo à meia-noite. Poucos são, queridos, os que abrem as suas portas à meia-noite. Vivemos dias de perigo, vivemos dias de extrema insegurança, câmeras que vigiam, portas automáticas que fecham rápido. À meia-noite, quando batem na nossa porta, olhamos 10 vezes e perguntamos outras 10, quem é? Para que possamos abrir a porta que dará acesso àquele que está do lado de fora à meia-noite. Quantas vezes, queridos, nos sentimos inseguros em abrir a porta para alguém que está vivendo à meia-noite do lado de fora. Com medo, amados, de interferir na minha tranquilidade, no meu momento, sabe, na minha zona de conforto, que agora, quem sabe a muito custo eu consegui. Poucos abrem, queridos. Poucos mexem no bolso. Poucos movimentam a sua vida para que à meia-noite possa se oferecer a solução para alguém que está pior do que ele. Sabe, queridos, há um ditado lá no Oriente que é mais ou menos assim. Eu era triste porque não tinha um sapato para calçar. Até que eu encontrei alguém que nem pé tinha. Então, queridos, muitas vezes, nós nos vemos em momentos e circunstâncias muito difíceis. Nos posicionamos na vida, naquele momento, e olhamos ao redor e dizemos, vivemos uma meia-noite. Momento de escuridão, momento de trevas, um tempo tenebroso de dores e lutas. E muitas vezes avaliamos a nossa circunstância e dizemos assim, ó, eu sou o pior dos homens da terra. Eu sou a pior das mulheres dessa terra. A minha casa é a mais pobre, a minha casa é a mais miserável, a tribo da qual eu pertenço é a mais pobre das tribos de Israel. Sabe, queridos, às vezes olhamos como Gideão para si mesmo e não enxergamos o potencial que Deus nos dá, não enxergamos o valor que Deus nos dá, não enxergamos os planos maravilhosos que Deus tem para as nossas vidas, porque estamos olhando demais para o nosso problema. Porque nos abatemos demais com nãos que recebemos nesta vida. Porque avaliamos a nossa vida e quase que desistindo da luta, nos trancamos numa pseudo-segurança dentro de nossas casas. E agora, autocomiserados, olhando para o céu e chorando, dizendo, Senhor, Tu esqueceste de mim. Muitas vezes, amados, dessa forma não se pode fazer nada por outra pessoa. Porque quando olhamos para a gente, dizemos assim, ninguém sofre mais que eu nesta terra. Você já viveu isso? Você já se isolou no teu problema? Você já se isolou na tua condição? Muitas vezes fechou as portas do teu coração, da tua alma, da tua boca. A ponto de te encerrar dentro de você mesmo. E dizendo, ninguém nesta terra, absolutamente ninguém nesta terra, sofre mais que eu. Quando, na realidade, queridos, os nossos problemas, para muitos aí fora, talvez fosse a solução. Quando de nós reclamamos, às vezes, da casa que a gente mora. Quando de nós amaldiçoamos o carro que a gente tem porque quebra. Quantas vezes reclamamos da TV que a gente tem. Quantas vezes reclamamos de coisas. Quantas vezes reclamamos de pessoas que Deus colocou do nosso lado. Quando, na realidade, queridos, aquilo que temos é o sonho de consumo de muita gente. Mas nós desvalorizamos. É um ressentimento aberto diante de Deus. E esse ressentimento que reclama de Deus aquilo que Ele não deu. Deus olha para a gente e diz, o que você tem, mas que reclamas diante de mim, é o que muitos desejam ter em toda a sua vida. Sabe, queridos? E isso é um fator impedidor das nossas orações. Reclamar, murmurar,
desvalorizar uma família que a gente tem, desvalorizar um esposo que a gente tem, desvalorizar uma esposa que se tem, desvalorizar filhos que se tem, desvalorizar ministérios que se tem. Vão diante de Deus, subindo como reclamação, como murmuração, algo chato, algo embaçado, algo tenebroso, que tem muito a ver com a meia-noite do ímpio, que não conhece a Deus e que sofre por muito mais porque não conhece a Deus e não conhece a estrela da manhã, que não conhece o sol do meio-dia, que não conhece a resplandecente luz do céu. E nós, queridos, que conhecemos a resplandecente luz do sol, nós conhecemos a resplandecente luz da manhã, nós que não vivemos nas trevas, como Paulo diz, nós muitas vezes, queridos, tornamos o ambiente que a gente vive em trevas. Abatemos a força da luz do Senhor no nosso coração. E o que em volta agora a gente vê são as escuridões daquilo que não se tem, daquilo que ainda Deus não fez. E aí o sono vai embora. E as enfermidades, elas começam a achar lugar no corpo. São as dores, são os tremores, são os ais, que muitos de nós, crentes em Cristo Jesus, durante um dia, durante uma semana, durante um mês, durante anos, muitas vezes gememos, quando nós teríamos todos os motivos da terra e do mundo para poder dormir em paz. Para poder sair de casa pela manhã e dizer, este é um dia de vitória. Aleluia, para chegar em casa, eu abrir a porta e dizer, esta é a família mais abençoada da terra. Para que quando eu for para a igreja dizer, esta é a casa do Senhor mais favorável, mais linda que se tem para congregar. Aleluia, quando nós nos apercebemos da luz que em nós está, nós não temeremos o mal, não temeremos o rumor de guerra, muito menos a guerra, porque se o Senhor é por mim, nada e ninguém será contra mim nesta vida. Oh, louvado seja Deus. Mas a murmuração embota a oração. A oração são gemidos expressados de uma alma que teria motivos todos da terra para rir diante dos homens, para sorrir abertamente. Alguém diria assim, este cara está desempregado, este cara está com problema de saúde, esse cara anda num pau velho danado, esse cara ganha uma mixeria por mês, mas não tem um dia que esse cara não ri na presença do Deus que ele serve. Oh, será que é utopia isso? Será que é um lugar inacessível, o lugar do sorriso fato, o lugar da alegria que a formoseia o corpo, a mente e, sobretudo, o rosto? O que a gente lê hoje de manhã, escola bíblica? A alegria do coração, a formoseia o rosto. Pastor, o senhor é lindo. Lindo, lindo. E eu vou dizer mais outra coisa. Eu sou completamente apaixonado pelo senhor. Tá? E eu não tenho vergonha de dizer isso. Você consegue olhar para o irmão que está do teu lado e dizer assim, você é lindo. E eu sou completamente apaixonado. Para a mulher é fácil. Olha para alguém que não é não tem nenhuma relação de parentesco com você. Olha por ele, Edneu, você é lindo. Eu sou completamente apaixonado. Edson, você é lindo, irmão Carlos. Eu sou apaixonado por você. Porque na meia-noite da nossa vida, na meia-noite da nossa existência, uma alegria que vem do céu, que nos transforma nos seres mais lindos desta terra, nos lábios mais puros desta terra, nos olhos mais lindos desta terra, sabe? Num rosto mais favorável desta terra. Na meia-noite do teu problema,
na meia-noite dos teus abandonos, na meia-noite das tuas solidões, está lá o Senhor com uma luz geradora de alegria, com uma luz geradora de paz, com uma luz, sabe, geradora de coragem, e você vai completar essa metade que falta e vai chegar em vitória no final dela. De dizer para tua família, esperando aí, amigo faminto, desesperado, fique esperando na sala da minha casa, que agora eu vou enfrentar a escuridão da noite, vou enfrentar os salteadores da cidade, vou enfrentar os ursos e os leões, mas eu vou buscar o suprimento, porque aqui está alegre, está formado, porque aquele estou abatido, porque aquele que não tem reclamam, sabe que tem lá, que sorris não tem lábios, sabe, que murmurem, estes saem à meia-noite e vão em busca de para o que não
Quando os lábios daqueles que deveriam dizer do amor dizem do ódio, dizem dos vizinhos, ou o choro desesperado daquele que vive uma meia-noite, mas tem a luz da manhã sobre a sua vida. É uma confusão geral, ninguém acredita em nada. Porque a mitra da tua testa diz que você é da luz. Mas quando um parente te olha vivendo pior do que aqueles que nas trevas estão, se confundem e dizem, não há verdade nisso. Como é que crerão, diz o profeta, se não há quem anuncie? Porque muitas vezes, queridos, o crente, com as suas atitudes, anuncia o oposto daquilo que palavras, às vezes ocas e vazias, dizem. Porque gestos e atitudes falam muito mais do que palavras. Agora, quando os teus vizinhos, teus parentes, tua sogra, tua mãe, teu tio, teus amigos, sabem que você vive uma situação muito difícil, mas os teus lábios louvam a Deus. Quando eles sabem que você vive uma situação atroz, mas teus lábios não reclamam em nenhum momento, eles só entronizam Deus. Quando eles olham que a tua vida está uma desgraça, mas os seus lábios louvam a Deus continuamente, você não precisa falar nada, porque eles veem a verdade que a tua vida mostra, que a minha vida mostra. Aquele camarada largou família, largou todo mundo para trás e foi atrás de 3 pães. Jesus hoje diz para você, há pães, aleluia, te esperando, há suprimento em lugares que você nem imagina, que hoje estão fechados. Mas Deus diz, eu abro se você insistir, eu abro se você crer, eu abro se você acreditar. Se você abandonar esse ressentimento bobo, você parar de reclamar, se você esquecer o teu passado que condena você, condena teu marido, condena teus filhos, eu vou te dizer, não há nenhum passado aqui entre nós que não nos condena. Absolutamente, todos nós temos um passado que nos condena. O meu passado me condena. O teu passado te condena, mas o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nada nessa terra fará separação entre Deus e nós. Mas muitas vezes olhamos para o passado, e as condenações do velho homem, as condenações dos erros passados, continuam tirando a alegria, o prazer, a satisfação, e a gente fica prolongando a meia-noite. Jesus está dizendo assim, ó, eu quero entrar dentro da tua casa e raiar o meio-dia lá. Chega de escuridão, chega de murmuração, chega de condena, perdoa logo, libera logo. O Senhor diz, eu raio a minha luz e esquece o que foi embora. Amado, amada, nesses últimos 5 anos eu perdi 2 apartamentos, 3 carros. Eu vou te dizer uma coisa, eu creio que Deus vai me dar outro apartamento e um carro melhor do que eu já tenho. Esquece o que foi embora, larga para trás as lembranças, deixa, aleluia, enlouquece, sabe, com a sua insistência, o mundo espiritual. Pede e dá-se-vos-á, busca, você vai achar, bate, que vai abrir diante dos seus olhos. Mas começa a rir, começa a agir com esperança. Dorme à noite, pelo amor de Deus, dorme à noite, ronca, baba no travesseiro. Não deixa a mulher
dormir de tanto que você ronca, tanto que é o teu sono profundo. E quando ela sacolejar, que nem a minha faz, amor, vira do lado. Eu dou aquela viradinha, dou aquele e volto a dormir de novo. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu já dormi debaixo de cada situação na minha vida pessoal. Eu já dormi, amados, e continuo dormindo. Porque aquilo que não deu para fazer no dia, amanhã eu vou tentar fazer de novo. Rabassu e Yeshibá. Aquilo que não deu para fazer, não é, pastora? Não deu. Mas amanhã o Senhor se levantará comigo. E eu irei até o fim dessa metade da escuridão. E eu chegarei com 3 pães para alimentar o faminto, para trazer comida para minha casa. Oh, aleluia! E para mim mesmo, 3 pães. Um para a sua família, um para o amigo faminto e um para ele mesmo. Porque afinal de contas a gente precisa comer, né, pastor? A gente precisa comer. Feche os seus olhos. Se você tem vivido debaixo de murmuração, lembranças do passado, pode louvar o Senhor. Seja movido agora por essa canção. E o Espírito vai dar vida ainda mais àquilo que você ouviu nessa noite. Aleluia. Oh Deus. Seja doloroso, mas pacientemente esperarei. Alabassuê, Shabá. Oh, glória! É isso mesmo, Senhor. Vou seguir em frente com ousadia e confiança, dando cada passo em obediência. De olhos fechados, amados. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os guardas pretorianos, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas.
E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantando louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Soltaram-se as cadeias. Soltaram-se as cadeias de absolutamente todos os que estavam presos. A meia-noite de Paulo e Silas não estava fácil. Sangravam, estavam presos pelos pés numa masmorra escura, lodosa, cheia de ratos, com cheiro de putrefação. Mas à meia-noite, em vez de lamento, se escutava louvor. Mas à meia-noite, em vez de murmuração, em vez de uma murmuração vã, que podia dizer assim: o que adiantou servir a Deus? Não se ouvia isso. Em vez disso se ouvia: meu Deus é grande, grande é meu Deus é grande, meu Deus pode me libertar. E à meia-noite, o Senhor mandou um terremoto, todos os alicerces daquele lugar. Se você anda vivendo debaixo de uma meia-noite, nós temos tempo para orar por você. E essa oração é muito importante, porque ela vai trazer o sol do meio-dia para dentro da tua mente. Os teus pensamentos mudarão. Você vai perdoar, mesmo que ele tenha ou ela tenha cometido algo muito sério contra você. Mas é isso que vai trazer o alicerce, o terremoto que vai mover os alicerces, que vai soltar amarras. Sai do teu lugar, você que precisa dessa oração, você que precisa se libertar de pensamento, você que talvez olhe e não tenha nada hoje, mas sabe que em Cristo você pode sair e vai alcançar pães, representa um suprimento para você e para a tua casa. Você que entendeu a palavra e que sabe que há poder hoje aqui suficiente para mudar a história da tua meia-noite, sai do teu lugar, nós vamos orar. Os pastores podem ministrar enquanto a banda canta baixinho, só para ajudar a ministrar ali. Os pastores vão orar, nós vamos orar. Sai do seu lugar. Você que precisa perdoar alguém e não consegue, essa meia-noite vai sair da tua vida hoje, em nome de Jesus. Você que tem vivido momento de solidão, você que não tem conseguido dormir, você que não tem olhado o futuro com coragem, lava surianda, lava xerianda, lava. Comece a orar, igreja. Comece a orar, comece a orar. Comece a quebrar o poder da noite, o poder da escuridão, o poder das trevas. Tira o desespero agora. Tira a doença que aproveitou a tua fragilidade psicológica. Lava surianda, lava xerianda. Deus bendito, em todo passado, Senhor, sim, Pai. Toda acusação de Satanás, ó sim, Deus Senhor. eterno,
toda marca, Senhor amado, toda cicatriz, ó Deus eterno, o teu Santo Espírito, ó Deus bendito, passe nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, passe arrancando, Senhor, todas as marcas, todas as feridas do passado, Senhor, toda mágoa, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai bendito, que o Senhor passe nesta hora, Senhor, e arranque, Deus eterno. Oh, Pai amado, não vale acusação contra a nossa vida. Aleluia. Deus. Não vale, Senhor amado, nenhuma Não opressão, vale, não vale. nenhum jugo, nenhuma condenação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus eterno. Que caia por terra agora, Deus. E arranca pela raiz, Senhor amado, todo o mal, todo o sentimento, Pai, que traz a tristeza, a angústia. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra as cadeias. Caia por terra em nome de Jesus. Traga liberdade nessa noite. Traga liberdade na vida dos teus servos, ó Deus. Que os teus filhos se levantem, ó Deus, nessa noite e possam enxergar a luz. Possam enxergar o novo caminho, Deus. Possam enxergar os milagres. Possam enxergar o propósito do Senhor Jesus na vida deles nessa noite, Deus bendito. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor amado, toda a força, Senhor, por terra essa noite, ó Pai. Que nós temos, ó Pai, para conosco. Chegar dizendo que maior é aquele que está conosco. Maior é o teu Espírito de Deus que está conosco, ó Deus. E ao nosso favor, o vai derramar os nossos pés, ó Deus, que é o Senhor, chamamos Deus bendito. Senhor amado, faça uma obra completa, Senhor, na vida dos seus servos. Essa oração, ó Pai, restitui nessa noite, ó Pai, restitui a alegria, Senhor, restitui o prazer, Senhor, restitui nessa noite, ó Pai. Tira, Senhor, nessa noite, ó Deus, as vestes de tristeza. Arranca agora as vestes de luto. Tira, Senhor amado, todo choro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Traga, Senhor, vestes de alegria. Traga um novo cântico, a vida dos filhos, noite, Deus eterno. Clama, Deus eterno.